No dia 16 de novembro de 2025, a médica Nádia Tamires matou o médico e ex-marido Alan Carlos com 5 tiros em plena luz do dia. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança e, graças a isso e outros fatores, o caso repercutiu no Brasil. Nádia alegou legítima defesa. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Bom, no vídeo de hoje eu trago para vocês todos os detalhes a respeito do caso Nádia Tamires e Alan Carlos. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Nádia Tamires e Alan Carlos. Um caso, pessoal, que aconteceu no estado do Alagoas e aconteceu bem recentemente, tá? E como vocês já devem saber, ele teve uma grande repercussão. É um caso bem diferente, bem inusitado, devido à ordem como as coisas acontecem. E eu trouxe aqui hoje para vocês todos os detalhes a respeito dele. No mais é isso. E como vocês já sabem, se gostarem do meu conteúdo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Nádia Tamires tinha apenas 15 anos quando conheceu Alan Carlos, de 20 anos, em Arapiraca, uma cidade localizada no estado de Alagoas. Isso teria acontecido por volta de 2003, e já nessa época, de acordo com fontes, ambos almejavam uma carreira na medicina. Dentre outras coisas, eles tinham esse sonho em comum, algo que contribuiu para que o relacionamento fluísse. Quando começaram a namorar, Nádia ainda estava no ensino médio, enquanto Alan se preparava para o vestibular de medicina. Assim como muitos relacionamentos, o de Nádia e Alan começou bem e sem maiores problemas. Os primeiros meses foram de aparente cumplicidade, com Alan assumindo um papel protetor e Nádia vendo nele um bom parceiro. Não há relatos de violência nesse início de relacionamento, mas, retrospectivamente, Nádia descreveu sinais sutis de controle, como discussões sobre suas saídas com amigos. Quando o namoro se firmou como oficial, Alan estava iniciando a faculdade de medicina na Universidade Federal de Alagoas. A universidade fica localizada em Maceió, a capital do estado, a 130 quilômetros de Arapiraca. Desse modo, nessa época, os dois passaram a namorar à distância, com Alan indo para Arapiraca nos finais de semana e feriados. Enquanto isso, Nádia continuava os estudos no ensino médio. Nessa época, o casal já fazia planos para o casamento e também para constituir uma família. Alan começou a dar os primeiros sinais de controle sobre a futura esposa. Ele tinha muitos ciúmes dos amigos da escola dela e a proibia de sair sozinha à noite sem ele. Alan dizia que era para protegê-la, mas Nádia disse posteriormente que, apesar de não ter percebido na época, aquilo era indício de um ciúme doentio. O casal costumava frequentar eventos na cidade e pessoas próximas a eles os viam como jovens apaixonados. Algum tempo depois, eles se casaram e foram morar juntos, e segundo Nádia, Alan teve uma piora no comportamento, chegando a ficar violento algumas vezes. Ainda segundo Nádia, com o passar dos anos, ela foi agredida com empurrões, puxões de cabelo, chutes, rasteiras e até uma tentativa de derrubá-la da moto. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, Nádia, que sempre quis ser médica, passou em uma faculdade de medicina. Não é mencionado nas fontes se ela estudou na mesma faculdade em que Alan se formou, mas o que se sabe é que, depois de anos de estudos, ela também se formou e passou a exercer a profissão. Nádia disse que, no ano de 2020, Alan quase quebrou o braço dela com um murro. Isso teria ocorrido na cidade de Teotônio Vilela, durante uma discussão por ciúmes. No ano seguinte, 2021, nasceu a primeira e única filha do casal. Sendo assim, mesmo com as constantes discussões e brigas, o casal decidiu ter um filho. Nádia disse que, durante a gestação, Alan discutia com ela por estar sendo acompanhada por um médico homem. A criança, de acordo com fontes, viveu seus primeiros anos em um ambiente de tensão. No ano de 2024, Nádia denunciou o companheiro às autoridades, afirmando que ele havia feito coisas com a própria filha, que tinha 3 anos na época. Essa denúncia foi feita no mês de maio, quando ela registrou um boletim de ocorrência na Delegacia Especial da Criança e do Adolescente de Arapiraca. Nádia disse que flagrou o marido no ato e que os funcionários da escola em que a filha estudava
também perceberam que havia algo de errado com a menina. Ela afirmou que até as funcionárias que trabalhavam em sua casa notaram algo estranho. Nádia relatou que viu a filha pedindo socorro e então tomou coragem para fazer uma denúncia formal. Ainda, de acordo com ela, o marido a proibia de usar maquiagem, brincos, certos tipos de cortes de cabelo e unhas grandes. Ele costumava chamá-la de gorda e burra, além de ridicularizar seu gosto musical. Ele não a deixava sair no intervalo do trabalho porque dizia que ela queria ir procurar macho. Alan também teria dito que a tirou da lama e que ela devia a vida a ele. Isso tudo, segundo o relato da própria Nádia. Nesse mesmo ano, Nádia e Alan se separaram e as tensões entre eles aumentaram. Depois da denúncia formal feita por Nádia a respeito da filha, Alan foi investigado e passou a responder a um processo judicial que correu em segredo de justiça. Alguns meses depois, a justiça determinou que Alan era inocente, já que a polícia não encontrou nenhum indício de que ele realmente tivesse feito algo com a criança. A defesa de Alan afirmou que um laudo do Instituto Médico Legal comprovou que a menina não sofreu nenhum tipo de abuso. Nádia, no entanto, disse que o juiz não analisou todas as provas apresentadas, como os depoimentos dos funcionários da escola e das funcionárias que trabalhavam em sua casa. Ela afirmou que, atualmente, esse processo segue em análise em instâncias superiores, sem condenação final. Enquanto tudo isso acontecia, ele entrou na justiça para pedir a guarda total da filha, alegando que Nádia não tinha condições para cuidar da menina. Isso fez com que as tensões entre o ex-casal aumentassem muito mais. Nádia disse que começou a sofrer ameaças constantes do ex-companheiro, que inclusive teria dito que mandaria um primo dele, ex-presidiário, dar fim nela. Esse primo, cujo apelido seria Ninho, também teria ameaçado Nádia, de acordo com ela. Em dezembro de 2024, Nádia obteve uma medida protetiva contra o ex-marido. Isso teria ocorrido após ela ter sido ameaçada por ele e também pelo primo. Desse modo, Alan e seu primo ficaram proibidos de se aproximar de Nádia ou da casa dela em um raio de 300 metros. Em 1º de setembro de 2025, a juíza Eliana Augusta Ascioli Machado de Oliveira aceitou a denúncia do Ministério Público de Alagoas, tornando Alan réu por ameaça e descumprimento de medida protetiva. No início de novembro de 2025, uma audiência de guarda concedeu a Alan visitas semanais. Com isso, ele poderia visitar a filha toda semana sem nenhum problema. Nádia ficou indignada com a decisão e chegou a dizer para algumas pessoas próximas que, se perdesse a guarda da filha, tiraria a vida da menina, do ex-marido e a própria na sequência. Isso é descrito nas fontes como uma reação extrema ao medo de que a filha fosse exposta a Alan novamente. Ainda em novembro, Ninho, o primo de Alan e ex-presidiário, teria rondado o posto de saúde onde Nádia trabalhava. Ela disse que o homem ficou um tempo parado na esquina do posto e que foi avisada disso por pessoas que estavam no local e acharam a movimentação suspeita. Nádia então ligou para a polícia, que se dirigiu até a unidade básica de saúde, localizada na zona rural de Arapiraca. A polícia localizou e abordou o homem, que apresentou seus documentos e foi liberado. Nádia afirmou que ele teria apresentado documentos falsos para os policiais e, por isso, conseguiu ser liberado. Ela contou que ele ainda está foragido e que sente medo. Em 16 de novembro de 2025, por volta da 1 da tarde, Alan estacionou o carro em frente à unidade básica de saúde do sítio Capim para entregar um bolo a uma conhecida. Essa unidade básica de saúde é a mesma em que Nádia trabalhava, e a conhecida que o Alan foi entregar o bolo é cunhada de Nádia, esposa do irmão dela. Câmeras de segurança mostram Alan conversando com a cunhada de Nádia, que está de moto e ao lado do veículo. Pouco tempo depois, Nádia saiu de casa para ir ao salão de beleza e avistou o carro de Alan sob uma árvore na esquina. Alan estava a menos de 300 metros da casa de Nádia, violando assim a medida protetiva. Ela disse que viu o carro parado daquele jeito e entrou em pânico, acreditando que o Alan tinha ido até lá para matá-la. Ao ver o carro do ex-marido, Nádia parou o seu veículo e desceu com uma arma de fogo em suas mãos. Nádia apontou a arma para Alan, dizendo que ele havia quebrado a medida protetiva
e que ela iria matar ele. Alan, ao ver Nádia com a arma em mãos apontada para ele, deu ré para tentar fugir, mas Nádia disparou pelo menos 5 tiros que atravessaram o para-brisa e atingiram Alan na região do peito. O carro parou e Alan ficou agonizando. A cunhada gritou para que chamassem o SAMU e Nádia respondeu que era para chamar a polícia também, pois aquilo foi legítima defesa. Em seguida, Nádia apontou a arma para a cunhada e disse que só não matava ela porque a munição havia acabado. Toda essa ação foi capturada pelas imagens de câmeras de segurança instaladas em frente à unidade básica de saúde. Quando o SAMU chegou, eles confirmaram o óbito de Alan no local, com ferimentos letais no tórax. Nádia fugiu para Maceió com a arma sob o jaleco, deixando a filha com os avós. Às 5h51, ela foi interceptada na Avenida Fernandes Lima por uma equipe da Rotam. Aos policiais, ela disse que estava indo até um advogado para poder se entregar na delegacia na presença dele. Ela foi presa em flagrante com a arma que, de acordo com fontes, é registrada e pertence a Nádia desde o ano de 2020. Após a prisão, Nádia foi levada para a Delegacia de Homicídios em Maceió, onde prestou depoimento inicial ao delegado Daniel Scaramelo, alegando legítima defesa por medo de emboscada. O auto de prisão em flagrante foi lavrado nessa unidade. Ao delegado, Nádia disse que fechou os olhos e atirou, pois ela tinha medo de morrer. Ela relatou para ele que agiu em legítima defesa, porque o ex-marido havia descumprido uma medida protetiva. Para ela, o marido se aproximar acabou gerando uma ameaça, e quando ele deu ré no veículo, ela achou que ele poderia acelerar para cima dela, e então ela atirou. Nádia complementou dizendo que teve um relacionamento de 22 anos e que, na maior parte desse tempo, viveu episódios de abusos e violência. Pessoal, agora eu vou colocar um trecho da entrevista que a Nádia dá ainda na delegacia, logo após ela ser presa. Nessa entrevista, ela dá alguns detalhes sobre o caso que eu creio que vão ajudar aqui no contexto dessa história. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fiz uma denúncia sobre o abuso de vulnerável que a minha filha sofreu. Né? Eu fui casada há 22 anos com essa mesma pessoa, desde meus 15 anos de idade. E quando eu flagrei e a escola percebeu, as funcionárias da casa perceberam, eu vi que a minha filha estava pedindo socorro e tomei coragem de fazer a denúncia. Através da denúncia, eu pedi a medida protetiva, que foi concebida, a medida protetiva, e ele ficou me ameaçando com um primo dele, dizendo que o primo é ex-presidiário e que ia me pegar caso ele fosse preso. A polícia me cedeu também a medida protetiva contra o primo dele. Então, eu tenho a medida protetiva contra ele e contra o primo dele. A delegada, na época, fechou o inquérito e viu que sim, ele tinha abusado da criança e mandou para a primeira vara, em Arapiraca. Chegando lá, a advogada inicial colocou as provas em um formato de link, o juiz não viu o link, apesar da minha filha ser ouvida em uma oitiva especial dentro da primeira vara, onde ela relatou para a psicóloga Magna lá dentro, e mesmo assim ele ficou livre, né? Eu recebi as medidas protetivas por medo dele, e semana passada, antes do dia da audiência, o primo dele estava na esquina do posto de saúde que eu trabalho. A comunidade me avisou e eu chamei a patrulha Maria da Penha. Quando a patrulha chegou lá, o primo dele apresentou um documento falso e escapou. Então, assim, está foragido, e eu fiquei com medo. Hoje, a minha filha está com as avós e eu ia para a cabeleireira no horário de 1 hora, tem tudo provado no WhatsApp, no bairro que eu moro no povoado Capim, zona rural. Tem um porte de arma concedido pela polícia, tem uma posse desde 2020, porque eu moro em zona rural. E simplesmente quando eu fui virar a esquina de casa, eu avistei o carro dele embaixo de uma árvore, na esquina de casa, junto com a cunhada minha, a esposa do meu irmão. E eu fiquei com medo de quando eu passasse, ele fosse me matar. Então, eu fiquei com muito medo dele. Eu achei que eles tinham feito ali uma emboscada para mim. Aí eu desci do carro, antes dele me... Aí, infelizmente, eu atirei nele. Eu não sei quantos tiros foram. Eu simplesmente fechei os olhos, olhei na direção onde ele estava, vi que ele fez um movimento brusco e atirei, porque eu fiquei com medo de morrer. Na hora que eu passasse com o carro, ele ia atirar em mim, eu não sei. Então, assim, eu estava com medida protetiva dele. Ele não podia chegar perto de mim, 300 metros. O que ele estava fazendo na esquina da minha casa, sabendo que ali é o meu trajeto? E o fato dele estar atrás da árvore, na frente do posto de saúde,
eu fiquei totalmente acuada e com medo dele. Eu achei que eles estavam ali fazendo emboscada para mim, então eu me defendi. Quando eu atirei, a de Júlia começou a gritar, chama o SAMU, e eu falei, chama a polícia também, porque é legítima defesa. Eles estavam ali esperando eu passar. Então, quando a população começou a se aproximar, eu fiquei com medo de ser linchada, porque eu estava com a arma na mão, então eu fiquei com medo. Aí eu peguei o carro e vim para Maceió, atrás do meu advogado, doutor Leonardo Moraes, porque eles são daqui de Maceió. Eu iria me apresentar na delegacia, mas com o meu advogado, por isso que eu vim. Aí me interceptaram antes, eu colaborei com tudo, eu sempre fui uma pessoa cumpridora da lei, eu sou uma pessoa que trabalho, que sou professora, e sempre vivi conforme a lei manda, sempre estudei, trabalhei. Então, assim, infelizmente, eu não pude me calar diante do crime que ele fez com a criança, né? Que as provas não foram vistas, mas tem muita prova, é só abrir, está em vários processos. E assim, eu fiquei com medo. Apesar da Nádia alegar o tempo todo que agiu em legítima defesa, a polícia concluiu que não foi bem assim. Durante as apurações, foram analisados o vídeo que registrou tudo, os depoimentos de testemunhas, incluindo o depoimento da cunhada de Nádia e o laudo pericial, que confirmou que os disparos foram feitos a curta distância, com Alan tentando fugir dando ré no carro, mas sem contra-ataque. Sendo assim, num primeiro momento, mesmo que Alan tenha descumprido a medida protetiva, a polícia concluiu que não houve legítima defesa, mas sim uma execução. Desse modo, Nádia foi indiciada por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A Polícia Civil de Alagoas lavrou o flagrante por esse crime e rejeitou a alegação de revide dada por Nádia. Em 17 de novembro de 2025, Nádia passou pela audiência de custódia no Fórum Jairon Maia Fernandes, em Maceió, onde a juíza Bruna Sabac de Almeida Rosa converteu o flagrante em prisão preventiva por homicídio qualificado. Após a decisão, Nádia foi encaminhada para o Presídio Feminino Santa Luzia, em Maceió, onde permanecerá detida até o fim das apurações por parte da polícia. Se Nádia não conseguir provar que realmente agiu em legítima defesa e for a julgamento, se condenada, ela poderá pegar uma pena de mais de 30 anos. Esse caso, como eu já disse anteriormente, ele repercutiu bastante aqui no Brasil e as opiniões sobre ele na internet, elas foram bem divididas. Algumas pessoas defendem a Nádia afirmando que ela realmente agiu ali em legítima defesa. Alguns disseram que ela agiu para defender a filha e a si mesma. Já outras pessoas desconfiam da história da Nádia e acreditam que ela esteja mentindo, pois ela ficou 22 anos com uma pessoa que ela sempre disse que era violento e abusivo, algo que não faz sentido para algumas pessoas. Além disso, o Alan foi inocentado na questão envolvendo a sua filha, algo que alimentou ainda mais essa desconfiança em cima da Nádia. Mas eu quero saber de vocês. Vocês acham que Nádia realmente agiu em legítima defesa ou ela armou tudo para o ex-marido? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me assistir até o final. Um grande abraço e até a próxima.